Salve, salve, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E os pontos de hoje são os pontos 456 a 460. Estamos dentro das questões do capítulo 2º, o artigo 3º, Jesus Cristo. Nestes pontos, que vão do 456 ao 460, o Catecismo nos diz o seguinte. Ponto 456. Com o credo niceno-constantinopolitano, respondemos confessando: por nós homens e para nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Ponto 457. O Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Foi Deus que nos amou e enviou seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. É uma citação de 1 João 4,10. O Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. 1 João 4,14. Ele veio tirar os pecados. É uma citação de 1 João 3,5. Enferma, a nossa natureza precisava de ser curada. Decaída, precisava de ser elevada. Morta, precisava ser ressuscitada. Tínhamos perdido a posse do bem, era preciso que fosse restituído. Encerrados nas trevas, precisávamos de alguém que trouxesse a luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, esperávamos o auxílio. Escravos, precisávamos de um libertador. Seriam razões sem importância? Não seriam suficientes para nos comover ao ponto de o fazer descer até a nossa natureza humana para a visitar? Já que a humanidade se encontra em estado tão miserável e infeliz? Ponto 458. O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Assim se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos por ele. Porque Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho unigênito para que todos os homens que acreditam nele não pereçam, mas recebam e tenham a vida eterna. João 3,16. Ponto 459. O Verbo se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Mateus 11:29. Eu sou o caminho, a verdade, e ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. E o Pai, na montanha transfiguração, ordena: escutai-o. Marcos 9:7. De fato, é o modelo das bem-aventuranças e a norma da lei nova. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 15:12. Este amor implica numa oferta efetiva de nós mesmos no seu segmento. Ponto 460. O Verbo se fez carne para tornar participantes da natureza divina. 2 Pedro 1,4 diz isso. Pois foi por essa razão que o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus se fez filho dos homens. Foi para o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a adoção divina, se tornasse filho do homem. Porque o seu Filho se fez homem, para fazer-nos deuses. Unigênitus, Dei filias, sua divinitatis volens nos esse participes. Natura nostram assuncipt, ut omnes Deus faceret factus homo. O Filho unigênito de Deus, querendo que fôssemos participantes de sua divindade, assumiu a nossa natureza, para que, feito homem, fizesse os homens deuses. Bom, gente boa, vocês podem ver aqui que estes pontos do 456 e 460 vão nos responder uma pergunta. Por que o Verbo se encarnou? Qual a motivação da encarnação? Então, esses pontos, o Catecismo estrutura uma resposta segundo uma pedagogia clássica da tradição, apresentando 4 razões fundamentais da encarnação, já consolidada por todo o estudo dos padres da Igreja. Bom, então nós podemos dizer, primeiro, para nos salvar e reconciliar com Deus. Ponto fundamental. Para nos salvar e reconciliar com Deus. Segundo ponto, para revelar o amor de Deus. Terceiro ponto,
para ser o modelo de santidade. E quarto ponto, não menos importante, para nos tornar participantes da natureza divina. E essa é a estrutura não acidental que reflete essa estrutura, essa economia da salvação. Aquilo que teologicamente a gente chama de oikonomia. Isto é, o modo como Deus age historicamente para conduzir o homem à comunhão com Ele, a comunhão trinitária. O catecismo, na parte do símbolo do ensino constantinopolitano, mostra isso como uma expressão normativa da fé. Por nós, homens, e para nossa salvação desceu do céu. Então volta aquilo que eu acabei de dizer, o primeiro ponto. Assim, afirma que a encarnação é um ato livre e amoroso de Deus. Afirma também que ela tem a finalidade soteriológica explícita para a nossa salvação. O sujeito da encarnação é o Verbo eterno de Deus, Jesus Cristo, não um homem elevado à divindade. O Concílio de Nicéia, Nicéia I, em 325, e o Concílio de Constantinopla I, em 381, afirmam os dois: aquele que desce do céu é o Filho consubstancial ao Pai, ou seja, é Deus. É Deus na mesma essência do Pai. São Leão Magno, numa obra chamada Tomus ad Flaviano, ou seja, a Flaviano, ele escreve que aquele que é o verdadeiro Deus se fez verdadeiro homem, sem perder o que era, assumindo o que não era. E podemos dizer que o ponto 457, ele vai trazer uma coisa muito interessante para nós, que é a primeira razão. A primeira razão é o Verbo se fez carne para nos salvar. Fundamentação bíblica nós vamos encontrar dentro do próprio texto do Catecismo, quando cita 1 João 4,10. Foi Deus que nos amou e enviou seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. 1 João 3,5. E ele veio tirar os pecados. Então a encarnação está intrinsecamente ligada à redenção. Não dá para ver uma coisa, ou seja, o fato de Cristo se fazer homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se fazer homem, ela tem um propósito. Ela está intrinsecamente ligada com a redenção. O pecado rompeu a comunhão com Deus. Cristo veio religar. O homem não podia salvar-se por si mesmo. Somos frágeis diante da queda. Deus mesmo entra na história para restaurar a humanidade. Ou seja, aquilo que homem nenhum poderia fazer, homem nenhum pode fazer sozinho, Deus para nos salvar. Isso dentro da teologia da Igreja Católica, dentro da tradição patrística, que é a teologia dos primeiros padres da Igreja, vai mostrar que era um pensamento comum dos padres. São Gregório Nazianzo, inclusive esse texto está citado no Catecismo, nesses pontos que acabamos de ver. O que não é assumido não é redimido. Então fomos assumidos por Deus pela paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo para sermos redimidos. Esse texto de Gregório de Nazianzeno, ele está na sua epístola número 101. É bom, quem gosta das notas, é bom estudar. Santo Atanásio, numa obra chamada De Incarnatione, ele vai dizer que o Verbo, ou seja, Jesus Cristo, assumiu um corpo para oferecer em sacrifício a todos. Ou seja, o fato do Cristo ter sofrido na sua carne faz parte de um sacrifício que ele optou fazer por nós. Então ele assume a carne. Quem gosta muito de imagens é a imagem do Cordeiro no alto do monte, quando Abraão vai fazer o sacrifício e Deus poupa a vida de Isaac. Olhando para cima do monte, o que ele encontra? Um carneiro preso pelos chifres. Então, esse abraçar o corpo para oferecer em sacrifício faz parte desse projeto, desta ação de Deus. Uma demonstração teológica muito clara disso, e ela possui uma argumentação muito clara para a gente entender. A doença do pecado exige um médico divino. A morte espiritual exige uma vida eterna. A escravidão exige um redentor. Então essa é a lógica. Logo, a encarnação não é um acessório. A encarnação é
necessária segundo o desígnio de Deus. Segunda razão, que está no ponto 458, para revelar o amor do Pai. Assim, Deus amou tanto o mundo que se entregou seu Filho unigênito. João 3,16. Também está contido em 1 João 4,9. Assim se manifestou o amor de Deus, enviou seu Filho unigênito. Então Jesus não apenas fala de Deus, ele é a revelação visível do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, diz o próprio Cristo. São João vai dizer o seguinte, dentro dessa lógica, no Evangelho, João 4,9, que eu acabei de citar, quem me vê, vê ao Pai. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, no livro 3º, ele vai dizer o seguinte, o modo supremo pelo qual Deus manifesta o seu amor é a encarnação. Papa Bento XVI, na Teologia de Deus Caritas Est, no ponto 12, vai dizer o seguinte, na encarnação Deus torna-se próximo e visível. Deus Caritas Est, e é um Deus de caridade próxima. Como é que a gente pode demonstrar isso para os nossos catequizandos? Bom, a encarnação se entende dessa maneira. Não é apenas um meio de salvação, é a salvação. É o aparecimento no meio de nós, a experiência no meio de nós do amor trinitário, ou seja, é uma epifania do amor de Deus, do amor da Trindade. Essa epifania, ela revela quem Deus é. Amor que se entrega, que se doa, que está a serviço. Terceira razão, que está no ponto 459, para ser nosso modelo de santidade. Então, Cristo veio ser o nosso modelo de santidade. Mateus 11:29, Jesus vai dizer, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que a gente escuta e grava. Marcos 9:7, quando Cristo sobe das águas do Rio Jordão após ser batizado na água por João Batista, os céus se abrem, um símbolo da pomba pousa sobre ele e se ouve uma voz, escutai-o, este é o meu filho amado no qual pus toda a minha complacência. Cristo, então, ele não apenas ensina, ele é a encarnação da lei nova, ele é o amor. Ele vive tudo aquilo que ele propagou e promulgou no Sermão da Montanha. Ele é as bem-aventuranças. Então, o Cristo, em suma, revela a face oculta de Deus. Dentro da tradição dos padres da Igreja, Santo Agostinho é um daqueles que vai defender muito essa tese, que Deus em Cristo se mostra o seu rosto. No Sermão 191, Santo Agostinho usa essa expressão que é muito bonita e profunda. Cristo se fez homem para mostrar ao homem como viver. São Basílio Magno, a vida de Cristo é a regra da vida cristã. Ou seja, o cristão que não vive aquilo que Cristo vive não é um cristão autêntico. Como é que a gente demonstra isso na nossa vida moral, na nossa vida espiritual? Bom, a encarnação funda a moral cristã. A moral cristã não é outra coisa senão a vivência das ações de Cristo in persona Christi, ou seja, eu quero ser como Cristo. O que diz São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Segundo ponto, ele é espiritualidade, ele é um segmento, ou seja, aquele que não segue os passos de Cristo, quem quiser vir após de mim, segue-me. A imitação de Cristo é o sequela Christi. Ponto quarto, a quarta razão da encarnação, que está contido no ponto 460 do Catecismo da Igreja Católica, para nos fazer participantes da natureza divina. Onde se encontra a fundamentação bíblica disso? 2 Pedro 1,4, para nos tornarmos participantes da natureza divina. Aqui se atinge o cume da teologia da encarnação. Não apenas o perdão, não apenas o exemplo, mas a divinização. Que nós sejamos outro Cristo, que nós sejamos um com Ele. Isso é muito importante para quem está fazendo, repassando as catequeses do batismais. Nós somos chamados a sermos sacerdotes, profetas e reis. São os munus que nós recebemos no batismo. Então isso não é outra coisa senão
uma divinização da nossa vida. Apaga-se o pecado e cria-se uma nova natureza divina no homem. Tradição patrística. Santo Atanásio, ele diz numa obra chamada De Incarnatione, 54, não precisa nem dizer que o De Encarnação de Santo Atanásio é sobre o tema que nós estamos tratando, ou seja, a encarnação do Verbo. Ele vai dizer no ponto 54, o Filho de Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. É citado esse texto na nota 60 do ponto 460. Santo Irineu de Leão, na Diversos Hereges, na Contra os Hereges, no livro 4, ele vai dizer que a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. E quando ele fala de homem, ele está falando do Cristo. Dentro da nossa compreensão dos dogmas da igreja, a encarnação, então, ela eleva a natureza do homem, introduz o homem na comunhão com Deus e ela é uma ferramenta à doutrina da graça santificante, ou seja, pelos méritos de Cristo somos santificados. No Concílio Vaticano II, na carta, carta apostólica Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, no número 22, está uma expressão muito forte. O Filho de Deus, com a encarnação, uniu-se de certo modo a todo o homem. Por isso a expressão da igreja, nós somos corpo de Cristo. O que faz sermos corpo de Cristo é que Cristo quis ser carne, quis ser um conosco, quis estar conosco. Se pudéssemos fazer uma síntese doutrinal desses pontos 456 ao 460, podemos dizer isto. O Verbo se encarnou para nos salvar a humanidade inteira. O Verbo se encarnou para nos revelar o amor do Pai. O Verbo se encarnou para ser o nosso modelo de vida santa. E o Verbo se encarnou para nos tornar participantes da vida divina. Então, a encarnação, senhores catequistas, estudantes de teologia, a quem está chegando este conteúdo de hoje, guardem nos seus corações, na sua vida, na sua história e repassem isso para os seus discípulos, para seus catequizandos, para seus alunos. A encarnação é, portanto, o coração da fé cristã e o fundamento da esperança humana. Espero que este estudo tenha sido útil a vocês. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.